Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. A relação do verso 1 com o verso anterior é estabelecida pela conjunção aí, pois. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. O pois sempre introduz uma seção que explica ou que traz as consequências do que foi dito antes. Funciona assim em português, funciona assim também no grego. Então, qual é a relação do verso 1 com o verso anterior? Não é difícil de ver. No verso anterior, ele tinha dito, nós lembramos disso, foi o tema da mensagem de ontem à noite, ele tinha dito à igreja que eles deveriam encomendar a alma ao fiel Criador na prática do bem. Essa era a orientação que Pedro estava dando à igreja em meio ao sofrimento. Entregar-se a Deus incondicionalmente, confiar completamente nele, entregar o bem mais precioso, que é a nossa alma, nas mãos daquele que pode cuidar de nós, que é o nosso Criador. Só que não é fácil fazer isso. Inclusive ontem, quando o Marcos estava fazendo a conclusão, não é? Ele citou essa passagem e ele disse, não é fácil fazer isso. E não é mesmo. No meio do sofrimento, você confiar em Deus, você se entregar completamente, incondicionalmente, estar pronto para sofrer as consequências de assumir o nome de cristão, isso não é fácil. Então, o que é que Pedro faz em seguida? Ele se volta para os líderes das igrejas e diz, portanto, considerando essa dificuldade, considerando essa orientação para que os membros da igreja entreguem sua alma ao Criador, vocês pastoreiem o rebanho de Deus. Ajudem esse povo a fazer isso. Tomem conta desse povo. E aqui você vê a importância do pastorado. Para que serve a liderança da igreja? No contexto, eles são encarregados por Pedro de orientar, cuidar, pastorear o rebanho para que façam tudo que Pedro vem dizendo desde o capítulo 1 até agora. Pastoreai, pois, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vocês. Esse pois aí faz essa relação que eu falei para vocês. Ou seja, o que você tem do verso 1 até o verso 4 são orientações de Pedro aos pastores das igrejas sobre de que maneira eles deveriam pastorear aquele rebanho perseguido, aquele rebanho sofredor, de que forma eles deveriam se portar para ajudá-los a cumprir a vontade de Deus. Algumas coisas precisam ser esclarecidas aqui, e eu tenho vários pontos aqui sobre essa questão. O meu primeiro ponto é o entendimento do que seja o presbiterato. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. A palavra presbítero significa ancião, não necessariamente, nem sempre no sentido de uma pessoa mais idosa, mas com certeza de alguém mais experiente. E como a experiência vem com o tempo, geralmente as duas coisas se misturam. Um presbítero era uma pessoa que, por conta do tempo com Cristo, ou pela própria idade com Cristo, ele tinha algum tipo de experiência na área espiritual. O surgimento dos presbíteros está no livro de Atos e nos é misterioso. O surgimento dos diáconos é mais fácil a gente identificar. Está lá em Atos capítulo 6. Houve um problema na igreja de Jerusalém. Quem comandava a igreja eram os apóstolos. Eles faziam tudo. Surgiu um problema relacionado com a área social, que era o cuidado das viúvas. Os apóstolos corretamente entenderam que não dava para eles se dedicarem a ministrar o pão diário, distribuir a cesta básica para as viúvas. Então, o que é que eles resolveram? Eles orientaram a igreja a eleger um grupo que cuidasse exclusivamente daquela parte. E ali você tem em Atos 6 o surgimento do diaconato. Pedro diz, escolham 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e vamos encarregá-los desse importante negócio, para que eles cuidem. E nós nos dedicaremos à oração e à pregação da palavra.
E aí surge os diáconos. Mas o surgimento dos presbíteros não é contado no livro de Atos. Eles aparecem a primeira vez em Atos 11, ao lado dos apóstolos, tomando decisões. Então, nós imaginamos que aconteceu o seguinte: os primeiros cristãos eram todos judeus, e eles frequentavam as sinagogas. E o sistema das sinagogas era, no sistema das sinagogas, cada sinagoga tinha um conselho de presbíteros, que eram judeus experientes e sábios, que eram colocados na liderança, copiando o famoso sinédrio, que era a liderança espiritual e civil da nação de Israel. O sinédrio, vocês lembram, tem origem lá no Antigo Testamento, quando o genro de Moisés, às vezes o genro faz alguma coisa boa, né? O genro faz, nem sempre, mas às vezes... O genro, ele era o sogro, então é o contrário, às vezes o sogro faz alguma coisa boa, né? Virou contra mim. Então virou contra. Então o sogro de Moisés chegou para ele e disse: Moisés, o que você está fazendo não está dando certo. Você passa o dia todo atendendo 1 milhão de pessoas. O pessoal fica no sol esperando, não tem jeito. Então você vai instituir homens cheios de sabedoria e você vai distribuir a tarefa com eles. E é ali que surge o Sinédrio, o Conselho da Nação de Israel. 70 anciãos que eram responsáveis pela administração das coisas espirituais e das coisas civis da nação de Israel. Esse modelo foi copiado em menor escala na sinagoga. Então era natural. Quando os judeus se converteram e eles começaram a se congregar na própria sinagoga deles, leia-se igrejas, qual era o modelo que eles conheciam? É de serem liderados por anciãos, homens que eram eleitos e que eram sábios e que tinham experiência suficiente para conduzir a comunidade. Então, eu não tenho a menor dúvida que logo que a igreja em Jerusalém ela começou a crescer, os apóstolos promoveram a eleição entre os judeus de Jerusalém de cristãos, de judeus convertidos, né, cristãos, que fossem pessoas capazes de assumir a liderança, guiar, tomar decisões doutrinárias, decidir entre uma coisa e outra e assim por diante. E aí eles já aparecem em Atos 11. Em Atos 15, a gente tem aquele primeiro grande concílio na igreja de Jerusalém, cujo tema era a questão dos gentios. Como é que nós vamos trazer gentios, gente que não é judeu, para a igreja? Vocês lembram que no começo os judeus, não é? A igreja era só feita de judeus, eles não queriam que os gentios se tornassem cristãos. Eles não entendiam isso. Achavam que o cristianismo era só para os judeus. E aí, quando Paulo começa a pregar, quando Pedro vai em Cornélio, que não era judeu, e Cornélio se converte, Samaria, os samaritanos começam a se converter também, aí o pessoal lá em Jerusalém diz: mas peraí, o evangelho é para os judeus, né? Jesus era judeu, a Bíblia é judaica, as promessas foram feitas a Abraão, que era judeu, tem a circuncisão, tem o templo, como assim trazer os gentios, né, os que não são judeus? E aí criou a maior confusão e quando a gente lê no livro de Atos, capítulo 15, está dito que os apóstolos e os presbíteros se reuniram para discutir o assunto. Ou seja, desde cedo aparece a figura dos presbíteros ao lado dos apóstolos na liderança das igrejas. À medida que o livro de Atos vai prosseguindo e a história vai se desenrolando, você vai vendo que os apóstolos vão sumindo de Jerusalém, provavelmente em missão, como Jesus tinha mandado, ir por todo mundo. Tomé foi pregar na Índia, Mateus foi pregar na Etiópia, fulano foi pregar em tal lugar, eles se espalharam pelo mundo. E quem ficou tomando conta da igreja em Jerusalém? Lá no final do livro de Atos, diz que Paulo fez uma visita a Jerusalém. Foi quando ele foi preso, né? E quando chegou lá, quem é que ele encontrou governando a igreja? O Tiago, não apóstolo, mas presbítero, que era irmão de Jesus e que estava no governo da igreja. E diz lá que os presbíteros se reuniram para ouvir Paulo. Não faz nenhuma menção mais aos apóstolos. Então, os presbíteros eram os sucessores naturais dos apóstolos. À medida que os apóstolos iam morrendo, eles não iam sendo substituídos. Assim, vamos eleger, morreu Judas, sim, porque tinha que ser 12. Quando o Espírito Santo desceu, tinha que descer sobre 12, porque representava os 12 patriarcas do Antigo Testamento. Então, o Israel espiritual no Novo Testamento tinha 12 apóstolos, por isso que teve a substituição de Judas antes de Pentecostes. Mas uma vez que o Espírito Santo desceu sobre os 12,
Logo em seguida, quem é que morre? Tiago, matado por Herodes. Lembra? Está em Atos capítulo 10, né? Matado a espada por Herodes. Eles substituem Tiago? Não. Não substitui Tiago. E depois vai morrendo um. Morreu Pedro, né? Morreu João, morreu Tomé. Mas não iam sendo substituídos. Por quê? Porque quem continuou a liderança da igreja foram os presbíteros. Por isso que nós dizemos hoje, não temos mais apóstolos. Eles cumpriram um papel de transição, de lançamento do fundamento na igreja. O Novo Testamento já deixa claro que a liderança seguinte é de presbíteros. Eles é que governam, lideram a igreja, e não mais os apóstolos. Então, os presbíteros, eles eram eleitos nas igrejas, homens espirituais, homens experientes, e eles eram os pastores do rebanho. A princípio, não tinha essa distinção entre pastor e presbítero. Todo presbítero era pastor. Era parte da função dele. Ele tinha que pastorear o rebanho. Com o passar do tempo e o crescimento da igreja, começou a haver a necessidade de que alguns desses presbíteros se dedicassem exclusivamente ao pastorado. Aí, então, nesse caso, eles precisariam ser sustentados financeiramente pela comunidade. E aí você já encontra, numa das últimas cartas escritas do Novo Testamento, 1 de Timóteo, capítulo 5, o apóstolo Paulo já recomendando a Timóteo, aqueles presbíteros que governam bem e que se afadigam na palavra, sejam considerados dignos de dobrados honorários. Então ali você já vê a diferença entre o presbítero que governa e o presbítero que ensina. E com o passar do tempo, a nomenclatura ficou então que o presbítero que ensina, que se dedica ao ensino, ele é chamado de pastor. E enquanto que os demais, embora também sejam pastores, eles ficaram com o nome de presbíteros. Então, é esse desenvolvimento que você percebe. Às vezes, os presbíteros são chamados de bispos. E isso fez com que alguns acham que o bispo era uma categoria diferente de presbítero, é um super presbítero, que estaria acima dos outros e que tinha autoridade para cuidar dos assuntos de uma região. Algumas denominações modernas aceitam esse tipo de organização eclesiástica, como por exemplo os metodistas, eles têm bispos, os luteranos têm bispos, algumas igrejas neopentecostais têm bispos também. Mas as igrejas mais tradicionais da reforma, como os batistas, os presbiterianos, os congregacionais, e depois, mais recentemente, igrejas já históricas, como a Assembleia de Deus, não aceita bispo a rigor. Não é? Por quê? Porque você não tem como provar na Bíblia que o bispo é diferente de presbítero. Eles exercem a mesma função. São dois nomes para a mesma função. Presbítero é apenas se referindo ao fato de que ele é idoso e experiente. E a palavra bispo significa supervisor, que indica a função do presbítero. O presbítero é um supervisor da igreja. Ele está supervisionando, ele está vendo que as coisas andem bem. Ele está corrigindo as dificuldades, está orientando como é que se faz e tudo mais. Então, biblicamente falando, o que você encontra é um colegiado de presbíteros no governo da igreja. À medida que o período apostólico foi passando, então esses presbíteros continuaram a governar, orientar, instruir, liderar, pastorear as igrejas, e no meio deles surge aqueles que se dedicavam à palavra e que vêm a ser chamado depois de pastores, por conta da função deles. Mas o pastor é um presbítero. O pastor, na verdade, é um presbítero, não é uma categoria acima, não é? Que às vezes a gente, em alguns lugares, é colocado como se o pastor fosse assim. Tem algumas igrejas que tem uma escalinha, né? Você começa como operador do som da igreja, depois você é eleito diácono, depois você é promovido a presbítero e a glória é pastor, né? Em algumas. Em outras ainda tem bispo, tem apóstolo, né? E por aí vai.